Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 39 – Um ataque terrorista inesperado na academia novamente. Alexia olhou para o prédio da academia Midgar ao pôr do sol. Os alunos passaram por Alexia quando a aula terminou. A ordem dos cavaleiros não pode ser confiável. Nem minha irmã. Ela se lembrou da conversa com Iris alguns dias atrás. Sua irmã havia mudado, e as palavras de Alexia, nenhuma delas, a havia alcançado. Eu preciso fazer alguma coisa. O culto estava tentando ressuscitar o braço direito de Diabolos em algum lugar nesta escola. Se ela não podia confiar em ninguém, teria que fazer isso sozinha. Se pudesse impedir a ressurreição do braço direito e conseguir provas sólidas, todos a acreditariam. Ei, você está atrapalhando. Ai! De repente, Alexia foi empurrada por trás com uma força tremenda e se virou. Sob o sol poente, uma bela garota de cabelos negros cruzou os braços. Claire! Se você ficar aí parada assim, vai atrapalhar minha jornada. Jornada? Ela não entendia. Claire olhou para Alexia com olhos cheios de confiança misteriosa. Você parece tão presa. O que foi, Alexia? Estou pensando no futuro. Que coincidência, eu também. Claire também. Sim. Mesmo que a verdade esteja enterrada, não acaba aí. Precisamos de alguém para resolver o caso nos bastidores. E eu não sei se devo contar isso a Alexia ou não. Mas eu sou a escolhida. Claire levantou sua mão direita gravada com magia. É minha missão salvar o mundo e proteger Sid. É por isso que me deram esse poder. Se temos o mesmo objetivo, estou disposta a cooperar com você. Vamos lá. Espera. Sem saber o que estava acontecendo, Alexia foi puxada pelo braço de Claire. Mas era estranhamente discreto. Para onde você está indo? A igreja. Você sabe onde fica? Eu sei, minha mão direita está pulsando. Claire fez uma pausa, parecendo séria. Aurora não disse nada, mas eu sei. Ela estava escondendo algo. E ela me levou à verdade. Claire disse isso e abriu a atadura em seu braço direito. O círculo mágico gravado ali brilhou levemente. É um pouco suspeito. Aos poucos está ficando mais forte. Significa que o momento está chegando. E então o círculo mágico brilhou mais forte. Está chegando. No momento seguinte, o mundo rachou e se despedaçou como vidro. Ah! Não pode ser! Alexia se lembrou desse momento. Era o mesmo que ela viu quando foi capturada pelo bibliotecário-chefe. E então uma névoa branca envolveu a escola. O que é isso? Por que a neblina na escola? Os alunos que estavam a caminho de casa também foram pegos na névoa, e a névoa envolveu a escola. Eu estava no terraço, olhando para a academia Midgar enquanto o sol se punha. Não me importo. Se é isso que o mundo precisa, serei odiado pelo mundo. Essa é a minha missão. Murmurei uma versão refeita das palavras de Zeta na noite passada e senti um tremor no coração. Esse tipo de desenvolvimento pode funcionar. Sombra, um homem que se rebelou contra o mundo. Ele suportou seus próprios crimes para proteger o mundo. Que legal. Zeta também fez isso. Eles realmente organizaram tudo para ser assim. Vou prestar homenagem a ela aqui. Não, espera. Pensando bem, eu devo ter dito a mesma frase há muito tempo. Claro que não estamos no caminho da retidão, mas também não estamos no caminho do mal. Estamos apenas seguindo nosso próprio caminho. Fiquei na beirada do telhado e fiz uma pose legal. Depois, deixei o vento levar meu uniforme. Se puder, traga-nos todos os pecados do mundo. Nós os suportaremos todos. Ainda era legal. Com certeza era uma frase que eu havia dito. Também soava bem no terraço ao pôr do sol. Cronologicamente, fui o primeiro. Não há mal nenhum em experimentar. É mais como se eles tivessem plagiado isso. Então, se houvesse uma chance, eu definitivamente a usaria.
mas também foi uma boa oportunidade. Ultimamente, eu vinha negligenciando meu treinamento em diálogo, então foi bom voltar ao início depois de um tempo. Escuridão envolveu o mundo. O vento está soprando forte. É o grito da alma. Eu disse isso e alternei entre poses legais. Em minha vida anterior, costumava fazer sessões de treinamento secretas como essa no terraço. Trouxe boas lembranças. O prédio da escola colorido pelo sol poente, apenas uma pessoa no telhado. Ele olhava para os alunos saindo da escola e sorria significativamente. Ele sentiu que algo ia acontecer. Toda essa situação era perfeita. Levantei a mão direita e mostrei. Algo está chegando. No momento seguinte, o mundo se despedaçou em pedaços. E então uma névoa branca começou a rolar. E, como se separasse a escola do mundo exterior, a névoa branca envolvia a escola. A névoa rapidamente se tornou mais espessa e, em pouco tempo, nem mesmo o sol poente podia ser visto. Pisquei repetidamente e olhei em volta. Eu senti que algo ia acontecer, mas não esperava que algo realmente acontecesse. Vozes confusas podiam ser ouvidas no pátio da escola. O que está acontecendo? Precisamos avisar o professor está lá fora em uma reunião de professores, não tem ninguém por perto. Os alunos que ainda estavam na escola começaram a se reunir. Fumo. A misteriosa névoa branca. A escola isolada. E eu estou sorrindo no telhado. Isso também é bom, não tenho certeza dos detalhes, mas isso é definitivamente um sinal do início de um evento. A névoa branca logo envolverá o mundo em silêncio. Eu ofusquei meus olhos significativamente e me afastei do telhado. Quando desci as escadas e saí para o corredor do prédio da escola, a luz estava fracamente iluminada pela névoa espessa. Mais da metade dos alunos parecia ter deixado a escola. O que é essa névoa? Eu pensei que o bibliotecário-chefe tinha usado algum tipo de artefato, mas ele tinha ido embora. Tentei explorar a névoa com minha magia, mas tudo que consegui confirmar foi algum tipo de estranha névoa. Tanto faz, afinal, me divertir na névoa era mais importante para mim do que a própria névoa. Devo me juntar aos outros alunos por enquanto? Ou devo aparecer de repente como sombra? O que devo fazer? Pulei com agilidade pelo corredor. Naquele momento, ouvi um grito à distância. Tem um evento improvisado, não é? Pulei em super velocidade na direção do grito. Tenho quase certeza que eu ouvi isso vindo daqui, várias portas alinhadas em fileiras, espaçadas estreitamente. Esta era uma sala de estudo particular. Todas as salas estavam vazias, provavelmente porque estava perto da hora da saída, mas havia apenas uma porta trancada e vozes podiam ser ouvidas de dentro. Quebrei a maçaneta e entrei silenciosamente na sala. O que está acontecendo? Havia um aluno do sexo masculino na sala. Ele estava segurando o pescoço e gemendo. Eu reconheci seu rosto. Você é meu colega de classe, eu acho. Suzuki-kun? Certo, sim, ele era um aluno tão misterioso que era igual a mim. Eu respeitava sua figura sombria e o tinha usado como referência em várias ocasiões. De acordo com minha lista de personagens secundários, ele era um parente distante de Cristina, uma família secundária do Duke Hope. Você Kagenou-kun. Me ajude, não consigo tirar o colar do meu pescoço. Um colar muito estranho estava preso ao pescoço de Suzuki-kun. Não se encaixava em um personagem secundário típico. É realmente estranho. Não é como você. Este colar se prendeu sozinho. Não consigo tirá-lo, e tem feito barulhos estranhos desde antes. Eu conseguia ouvir um som pequeno, bip, bip, bip. Havia números no colar e, quando olhei para eles, o tempo estava exatamente 0. Então, houve um bip longo. E então a cabeça de Suzuki-kun explodiu. Sangue espirrou por toda a sala e me protegi com uma gosma para evitar ser atingido. A cabeça de Suzuki-kun rolou no chão e meus olhos encontraram seus olhos cheios de ódio. Eu tinha a sensação de que explodiria de qualquer maneira, um pouco tarde demais.
Eu orei, juntando as mãos. Agora. O que é esse colar? Peguei o colar de Suzuki-kun. A gola, que era realmente estranha, estava queimada de preto. O temporizador havia parado apontando para 0. Examinei o colar, fazendo fluir poder mágico nele. Também usei meu conhecimento da vida anterior para desenvolver uma teoria muito sofisticada e precisa. O resultado. Este é um colar bomba que explode quando o temporizador chega a 0. Desenvolvi minha explicação ainda mais. Normalmente, o temporizador diminui com o tempo, mas este aqui parece ser diferente. Os números sobem e descem de acordo com o poder mágico. Quando toquei no colar, senti como se o poder mágico estivesse sendo sugado de mim. Então isso significa: quando eu usar o colar, ele vai sugar o poder mágico fortemente e, quando chegar a 0, se tornará uma bomba explosiva. Suzuki-kun tinha pouco poder mágico na classe. Ele praticava sua magia na sala de estudos e teve o azar de se envolver no incidente atual quando seu poder mágico diminuiu e ele explodiu até a morte. Sempre há uma verdade, sorri para ele. A questão era quando e onde o colar foi usado. Se alguém colocar um colar assim em mim, normalmente vou perceber imediatamente. Qualquer pessoa que não percebe é um tolo. Tive um mau pressentimento e toquei meu pescoço. Havia um colar preso. O quê? Desde quando? Deve ter sido colocado de uma maneira muito sofisticada que uma pessoa normal não perceberia. Você pode imaginar. O colar foi instalado quando a névoa branca apareceu. Fiz um espelho de gosma e observei o colar no meu pescoço. Era definitivamente o mesmo colar de Suzuki-kun. O temporizador para o poder mágico restante estava quebrado, chegando a 9.999. Havia uma sensação de magia sendo sugada aos poucos, mas era muito pequena em comparação com a quantidade total, e a quantidade de recuperação natural era muito maior. Para ser honesto, eu poderia tentar soltá-lo de qualquer maneira que eu quisesse, mas é claro que eu rejeitei essa ideia. Não havia outra escolha senão participar do evento do colar bomba. Por enquanto, quebrei o circuito mágico no meu corpo e ajustei o restante poder mágico. Suzuki-kun tem pouca magia, então. Ok, acho que isso é suficiente. Ajustei meu poder mágico para que o número ficasse por volta de 600. Eu estava perdendo poder mágico a cada 10 segundos. O resto da minha vida provavelmente era 1 hora e 40 minutos. A razão pela qual me dei ao trabalho de ajustar a quantidade de poder mágico como a de Suzuki-kun foi, é claro, porque um senhor das sombras disfarçado de estudante falecido comum e conduziu uma investigação. Legal, por algum motivo, Suzuki-kun, um estudante sem graça, começou a murmurar palavras significativas depois daquele incidente. E quando suas habilidades ocultas são reveladas e ele consegue encontrar o verdadeiro culpado do incidente, ele revela sua verdadeira identidade. Estou ficando animado. Com a técnica de maquiagem de gosma que vem de Nu e a habilidade de cirurgia plástica de gosma que vem de Y, fique assim. Quando olhei no espelho, era Suzuki-kun que estava lá, não importava onde você olhasse. Por precaução, também trouxe seu livro didático e outros pequenos itens, e estava pronto para ir. Certo, vamos lá. Deixei a sala de estudo com um salto ainda mais rápido do que quando cheguei. Alexia e Claire se reuniram no auditório para discutir este assunto. Não há dúvida. Este colar absorve magia. Quando o número chega a 0, o olhar de Alexia caiu sobre o corpo de um estudante que morreu de uma explosão no pescoço. Livrar-se dele também era perigoso. Claire tentou várias vezes verificar ao fazer fluir poder mágico no colar. Mas sempre, ela sentia uma resistência dolorosa. O colar poderia explodir se provocado. De qualquer forma, não desperdice seu poder mágico. Esteja vigilante, especialmente se você tem muito pouco magia restante, Alexia gritou para os alunos. Os alunos presos na névoa branca se reuniram no auditório. Muitos estudantes deveriam já ter deixado a escola, mas o número de estudantes que chegavam ao auditório ainda estava aumentando. Em volta dos pescoços,
Ainda havia colares estranhos. O colar de Alexia apontava para 1313 e o de Claire para 1917. Raf. Eu dei uma olhada, mas não vejo professores confiáveis. Disse Nina, uma estudante de saia curta. Certo. Parece que teremos que tentar por conta própria. Nina, o Cid está aqui. O irmãozinho não está aqui. Acho que ele voltou para o dormitório. Graças a Deus. Claire suspirou aliviada. Então, o que exatamente aconteceu? A misteriosa névoa branca, o estranho colar. Sem contato com o mundo exterior. Não faço ideia do que está acontecendo. Jardim das Sombras. Um estudante de cabelos verde escuros murmurou isso. O caso dos estudantes desaparecidos e a misteriosa morte do bibliotecário-chefe. Há rumores sobre uma organização chamada Jardim das Sombras estando envolvida. Meu pai trabalhava para a Ordem dos Cavaleiros, então ouvi todos os tipos de histórias. Você é o Isaac Kun, certo? Ouvi dizer que você é um espadachim promissor. Mas você tem alguma prova de que o Jardim das Sombras está por trás disso? Prova? Princesa Alexia, você está fazendo perguntas estranhas. Eles têm antecedentes criminais por tentar assumir a escola, não tem? Eles têm um motivo. Eles são uma organização criminosa impiedosa. Eles não têm motivo. Eles matam pessoas por diversão e para satisfazer seus desejos. Os alunos ao redor deles, que ouviam a conversa, ficaram irritados. O Jardim das Sombras de novo. Eu, quase fui morto naquele incidente, soluçou. O que eles querem? Por que estão fazendo isso conosco? Todo mundo se acalme. Isaac Kun, você deve evitar dizer algo que cause preocupação. Desculpe. Isaac congelou. Mas as preocupações dos estudantes permanecerão. Não suponha cegamente o culpado com tão pouca informação. Tudo que temos que fazer é tirar este colar e sair. Estou errado? Mas parece que não será fácil. Nina disse isso. Tentei descobrir para onde essa névoa estava levando, mas não consegui sair do pátio da escola. Existe algum tipo de barreira invisível. Nesse caso, existe alguma maneira de remover a coleira. Isso seria difícil. Parece ser um artefato muito complicado. Nunca saberemos o que pode acontecer se tocarmos nele. É verdade? Um profundo silêncio se espalhou pelo auditório. Não. Eu não quero morrer ainda. Um estudante masculino trêmulo perto da parede se levantou e começou a correr. Eu também. Eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer. Mas algumas pessoas o seguiram em direção à saída do auditório. Oh, opa, esperem um minuto. Alexia gritou apressadamente. Mas quando saíram do auditório, houve um jorro de sangue. O quê? Uma espada translúcida havia atravessado os estudantes. A espada era manejada por um guerreiro espiritual sem vida. Isso é, um espírito. O que esse espírito está fazendo aqui? Eu não sei, mas a Aurora disse que é um espírito. Claire e Alexia desembainharam suas espadas e correram. Isaac e Nina os seguiram. Ah! Pegue isso. Os golpes relâmpagos de Alexia e Claire fizeram vários espíritos desaparecerem. Mas fora do auditório, um grande número de espíritos ainda vagava. Existem tantos assim? Desde quando? É muito. Isso vai drenar minha força. Vocês dois, tenham cuidado com seu poder mágico restante. A sugestão de Nina veio de trás. As duas checaram os colares uma da outra, como se estivessem em pânico. Vamos fazer isso. Fechem as portas do auditório. Nina e Isaac fecharam a porta enquanto Alexia e Claire repeliam o espírito. Vocês dois, depressa. Assim que a porta estava prestes a fechar, eles correram para o auditório. Enquanto recuperavam o fôlego, eles verificaram seus colares. O de Alexia estava em 1238 e o de Claire em 1825. Isso é ruim. Nesse ritmo, os números cairão mais rápido do que eu esperava. Certo. Quanto você tem sobrando, Nina? Ah! O meu. Por algum motivo,
Nina estava tentando esconder os números. Se você olhar para mim assim, não dá para ver. Ah, sim. Isso mesmo. Nina lentamente os apontou. Os números eram bem naturais. 784. É menos do que eu pensei. Nesse ritmo, só tenho cerca de 2 horas de vida. Quanto a Isaac-kun? Estou com 1367. Como esperado de um aluno excelente. Você também tem o melhor poder mágico da sua turma. Devemos verificar o poder mágico restante de todos. Alexia e os outros verificaram o poder mágico restante dos alunos no auditório. Pelo menos nos 300. Depois de verificar, Alexia baixou a voz e disse: parece que ela gastou muita magia durante seu treinamento extracurricular obrigatório. Se não fizermos algo em menos de 1 hora, ela morrerá. Diante do olhar de Claire estava uma estudante pálida e trêmula. Há muitos alunos com pouquíssima magia restante. Eu também não sei quanto tempo podemos sobreviver neste lugar. As portas do auditório eram batidas pelos espíritos. Os estudantes empilharam cadeiras e mesas para formar uma barricada. O que devemos fazer agora, Princesa Alexia? Isaac perguntou a Alexia. Embora você pergunte, eu não sei. Ela não deveria estar presa na névoa branca e não havia como descobrir como remover o colar. O olhar de Alexia vagou como se procurasse respostas. Então, se continuar assim, só nos restará esperar pela morte. Sua voz não era alta. Mas, estranhamente, aquela voz tinha um poder que ecoava por todo o auditório. Eu tenho uma ideia. Um estudante masculino estava encostado na parede do auditório. Seu cabelo castanho escuro estava penteado para trás e lentamente se aproximou de Alexia e dos outros. Você é? Eu sou o Suzuki. Ele olhou diretamente para Alexia. Ele tinha um olhar um pouco ruim nos olhos, mas era um estudante comum que poderia estar em qualquer lugar. Ele está na mesma classe que eu. Isaac acrescentou. Então você é o Suzuki-kun. Você disse que tinha uma ideia. Pode me contar sobre isso? Certo. Suzuki falou devagar, olhando para os estudantes no auditório. Primeiro, nosso poder é limitado. Muitos dos alunos aqui têm pouquíssima magia restante, e se entrarmos em combate, seremos rapidamente drenados. Se lutarmos, literalmente estaremos lutando por nossas vidas. O fardo mental também é grande. Não acho que eles possam lutar bem. Concordo. Foi uma análise precisa. Calmamente, ele analisou a situação nessas circunstâncias tensas. Há apenas algumas pessoas aqui que possuem grande poder mágico. Em outras palavras, há apenas 28 pessoas que podem ser usadas como uma força de combate. Então, dividimos os alunos em 2 esquadrões. Em seguida, olhou para os estudantes que se protegiam enquanto dizia isso. A segunda unidade é o esquadrão de defesa. Os alunos com baixo poder mágico restante permanecem no auditório, conservando seu poder mágico e se defendendo. E a outra unidade? Suzuki olhou para Alexia e os outros. O esquadrão suicida. Ei, o que você disse? Naquele momento, a voz de uma estudante interrompeu a declaração de Suzuki. A atenção de Alexia e dos outros, que ouviam a conversa em silêncio, desapareceu. Não fale descuidadamente com a princesa Alexia, mesmo que você faça parte da família secundária. Você deveria estar se protegendo. Se fizer algo desnecessário e prejudicar a reputação da família principal, você será responsabilizado. Atrás dela estava uma bela garota de cabelos vermelhos brilhantes. Se não me engano, você é? Eu sou Christina Hope. Eu sou parente distante de Suzuki. Ela é minha colega de classe. Ela é muito legal. Isaac acrescentou. Parece que Suzuki tem causado problemas para vocês. Ele é geralmente quieto. Christina agarrou o uniforme de Suzuki e tentou levá-lo embora. Foi Alexia quem a impediu. Espere. Ele tem um ponto. Christina relutantemente soltou Suzuki. Ai. Christina Nizan ainda é a mesma de sempre. Você ousa falar comigo assim?
Estamos agora em uma situação de emergência. Tenho que ser um pouco imprudente. O que você quer dizer? Vendo o olhar afiado de Cristina, Suzuki soltou um pequeno suspiro. Vamos voltar ao assunto original. Vamos formar um esquadrão suicida com alguns elites que ainda têm bastante poder mágico. Então, romperemos as defesas dos espíritos e cortaremos a fonte deste fenômeno. Esse é o meu plano. Qual é a fonte deste fenômeno? Nossa magia está sendo absorvida por este colar. Para onde está indo a magia? Vocês não pensaram nisso? Aquilo. Alexia concentrou-se e detectou o poder mágico. Então, ela sentiu uma pequena quantidade de poder mágico fluindo do colar. Se seguirmos esse poder mágico, eu não acho que vocês perceberão. Suzuki, você. Cristina também ficou um pouco surpresa. É uma conclusão simples. Qualquer um com um pouco de raciocínio pode descobrir. Ele disse isso casualmente. De fato, isso é incrível. Mas podemos rastrear com precisão o poder mágico. Isaac disse. Magia fraca é facilmente interrompida. Sou contra o plano de Suzuki-kun. Ele nem sequer é um bom aluno. Não, falando francamente, ele é um aluno abaixo disso. Ele olhou para Suzuki com olhos cheios de suspeita. Certo. Cristina concordou. Vamos ser honestos. Suzuki não vale a pena confiar. Isaac lançou um olhar severo sobre Suzuki. Todos os olhos estavam em Suzuki. Acreditar. Suzuki riu. O que é tão engraçado? Nada. É só que, bem. Eu não esperava que a pessoa mais desconfiável dissesse isso para mim. O que você quer dizer? No meio de tudo isso, foi Claire quem abriu a boca. Eu concordo com o plano de Suzuki. Claire? Minha mão direita está pulsando, onde o poder mágico flui. Então eu posso senti-lo, não posso cometer o erro. Eu posso rastrear a magia. Claire tornou seus olhos fortes. Claire. Está bem, entendo. Vamos executar o plano de Suzuki. Alexia disse. Espere um minuto. Eu não confio nele. Estamos ficando sem tempo. Não podemos continuar tendo reuniões de estratégia. Mas, Isaac-kun, nós iremos sozinhos, mesmo que você não concorde. Acho que também concordo com o plano de Suzuki. Quando Nina também levantou a mão, Isaac desistiu. Entendo, eu concordo. Vamos decidir sobre a unidade do esquadrão suicida. Começando por Claire, Isaac e eu. Tudo está bem até agora? Claire e Isaac assentiram à pergunta de Alexia. E, se puder, gostaria que você também ajudasse, Cristina. O poder mágico restante de Cristina era 1179. Se a princesa Alexia pedir, eu vou ajudar. Obrigado. Por enquanto, nós 4. Eu vou com vocês. Nina levantou a mão. Mas você não tem magia suficiente sobrando. Alexia parecia agitada. Nina tinha 784 de poder mágico restante. Esse não era absolutamente um número que ela poderia desperdiçar. Nina ficará bem. Seu poder mágico é normal, mas ela é bastante confiável. Bem, por favor, coopere, Nina-senpai. Vou fazer o meu melhor para não atrapalhar. Além disso, não estava 784 antes. Ah! O quê? Por um momento, a expressão de Nina congelou. O poder mágico restante de Nina. Tenho a impressão de que não diminuiu desde mais cedo. Você acha? Era 794, então perdi 10. Mesmo? Isso mesmo. Claire apenas esqueceu. Depois de dizer isso, Nina acariciou cuidadosamente o colar em volta de seu pescoço com o dedo. Então o número diminuiu em 1. Ah, agora é 783. Viu? Você pode ver que está diminuindo. Eu pensei que havia uma maneira de manter a magia. De jeito nenhum que haja. Nina soltou um suspiro decepcionado. Nesse caso, os 5 de nós atuarão como um esquadrão suicida. Eu também vou. Foi Suzuki quem disse isso.
É claro que é impossível. Você só tem 541 de poder mágico restante. Você só vai nos atrapalhar. Cristina e Isaac discordaram. Se eu for um fardo, apenas me deixem. Não vou pedir ajuda. Suzuki disse calmamente. Eu concordo. Se ele se tornar um obstáculo, devemos deixá-lo e usá-lo como isca. Nina interrompeu Alexia e disse. Ei, isso é inadequado. Claire cedeu. Ela disse que estava tudo bem. Além disso, suas habilidades analíticas podem ser úteis. Bem, vamos levá-lo conosco. Surpreendentemente, foi Cristina quem continuou. Se ele nos atrasar, assumirei a responsabilidade como chefe da família. Isso está bom, não é? Cristina lançou um olhar severo a Suzuki. Sem problemas. Ele assentiu lentamente. Alexia tomou a iniciativa de explicar a estratégia a todos. Alguns alunos protestaram, você está nos abandonando. Mas não havia tempo para convencê-los. Os 6 saíram pela porta dos fundos do auditório sem serem notados. Claire e Alexia lidaram rapidamente com quaisquer espíritos que pudessem estar no caminho e seguiram apressados. Enquanto isso, Cristina observava Suzuki silenciosamente sem ser notada. Ele ficou calmamente na névoa branca enfrentando os espíritos que poderiam atacar de qualquer lugar. Algo está estranho. Cristina murmurou em uma voz tão baixa que ninguém podia ouvi-la. Sua relação com Suzuki era como parente distante colega de classe. Nada mais, nada menos, e eles não tinham uma relação tão profunda. Mesmo assim, ela sabia que tipo de pessoa Suzuki era. Ele não era o tipo de pessoa que poderia agir arrogante diante da princesa Alexia ou ficar calmo em uma luta real. Ele era como uma pessoa diferente. Ele havia mudado tanto que ela não podia fazer nada além de descrevê-lo assim. No entanto, o rosto e a voz de Suzuki eram seus próprios. Eu ouvi que ele está escondendo suas habilidades. Tudo para evitar se envolver na disputa entre a família principal e a família secundária. O motivo era fraco, mas não impossível. Efeitos de artefatos ou drogas. Era a única outra coisa que ela podia pensar, mas ainda não se encaixava. Mas não havia dúvidas de que algo havia mudado nele. Se Suzuki colocasse a família principal em perigo, Cristina não hesitaria em se livrar dele. Cristina pensou assim. Então, cuidado com o perigo. Delicadamente, o ombro de Cristina foi puxado. Logo depois, a espada do espírito quase cortou Cristina. Seu desgraçado. Ela reagiu como esperado e partiu o espírito com sua espada. O espírito se despedaçou e desapareceu. Isso foi ótimo, Cristina Niezão. Você me salvou. Ela disse isso a Suzuki. Se ele não estivesse lá, ela teria sido cortada. Como parte da família secundária, só fez o que tinha que fazer. Ele disse sem hesitação e se apressou. Ela não conseguiu ler nada por trás de suas costas. Por aqui. Claire seguiu a magia fina e caminhou pelo prédio da escola. Ocasionalmente, ela segurava a atadura em sua mão direita e parecia preocupada com algo. O que é de errado com a mão direita dela? Algo estranho e pode sentir magia. Alexia deu a Isaac uma resposta razoável. Não havia como ela responder que seu corpo estava possuído por um espírito incompreensível como Aurora. Esse é o segredo para vencer o Festival Musim? Algo assim, eu acho. A névoa está ficando mais densa. Nunca sabemos onde podemos ser surpreendidos por um ataque. Você está certo? Mas não se preocupe. Eu cuidarei da segurança da princesa Alexia. Naquele momento, Alexia de repente sacou sua espada. Ela então cortou o braço do espírito, que havia crescido debaixo de seu pé. Junto com o espírito esmagado ao seu lado, Alexia baixou sua espada. Você acabou de dizer algo? Não. Nada. Os 6 continuaram em silêncio por um tempo. Você ouviu isso? Foi Nina quem parou e disse. O que é isso? Um grito. Alexia e os outros, esforçando-se para ouvir, tinham certeza de que ouviram o grito. Pode haver estudantes que ainda não escaparam. O que devemos fazer?
Claire, que liderava o caminho, olhou para trás. Mas também não temos muito tempo. Isaac sugeriu. Como ele disse, desde o momento em que saíram do auditório até este ponto, eles haviam usado quase 20% de sua magia. Vamos salvá-los. Alexia tomou sua decisão depois de hesitar. Eles correram pelo prédio da escola e encontraram inúmeros espíritos vagando no final do corredor. Esses espíritos. Eles estão cercando a sala de aula. Parece que há estudantes lá dentro. Claire gritou. Não apenas lá dentro, também do lado de fora. Nina encontrou inúmeros cadáveres, cruelmente dilacerados. E então havia estudantes prestes a serem cortados. E... socorro. Não vai dar tempo. Todos pensaram assim. Mas os tentáculos vermelhos sangue se estenderão. Os tentáculos rasgaram os espíritos ao redor da estudante e a salvaram. Agora. Assim que Claire deu a ordem, os 6 se lançaram na horda de espíritos. Claire moveu seus tentáculos vermelhos para criar uma abertura na horda de espíritos, Alexia os golpeou um após o outro com seus movimentos ágeis, e Isaac os esmagou com sua poderosa espada repleta de poder mágico. Esses 3 eram os pilares da batalha. Nina, Cristina e Suzuki lutaram um pouco atrás da força principal. Nina enfrentou os espíritos que Claire havia perdido, enquanto Cristina lutava, olhando Suzuki de lado. E Suzuki apenas ficou lá. Ele nem mesmo sacou sua espada. Encostado na parede do corredor e observando a luta de longe. Sua aparência era muito desconhecida. Os espíritos foram ferozmente obliterados pelos ataques das 5 pessoas. Quando a luta acabou, Cristina foi a primeira a abrir a boca. Se você não quer lutar, só vai atrapalhar. Só evitei uma luta inútil porque meu poder mágico restante está baixo. Vocês nem parecem em apuros sem mim. Ou não me diga que precisam de ajuda? Não precisa. Apenas fique atrás e tremendo. Isso é reconfortante. Os 2 trocaram algumas palavras com indiferença mútua. A distância entre eles parecia maior do que colegas de classe ou parentes. Você está bem? Está machucada? Claire olhou para a estudante que havia salvado. Meu braço. O rosto da menina se contorceu. Osso quebrado, você precisa descansar. Claire deu uma rápida olhada no poder mágico restante da garota. Já estava abaixo de 100. Não é seguro aqui. Vamos entrar na sala de aula. Alexia tentou abrir a porta da sala de aula. Espere. Me ajudem. Se eu voltar para a aula, eu vou. A estudante gritou desesperadamente. Naquele momento, a porta da sala de aula se abriu atrás dela. Ora, é a princesa Alexia. Por favor, entrem. Você é a vice-presidente do conselho estudantil. Havia uma bela estudante. Eliza, a vice-presidente do conselho estudantil. Bom, você ficará bem agora. Eliza cuidou da estudante ferida com um sorriso gentil. Muito obrigada. Eliza-sama. A voz da estudante tremia. Não era de dor. Ao lado de Eliza, um grande seguidor estudantil cruzou os braços. Parece que ainda há muitos sobrando. Alexia olhou ao redor da sala. Além de Alexia, Eliza e os outros, ainda restavam 8 estudantes. E 4 cadáveres. De repente fui envolvida por uma névoa branca e, em seguida, fui atacada por um monstro misterioso. Ainda era a vice-presidente, então reuni todos e lutei desesperadamente. Uma barricada foi construída na saída da sala de aula. A barricada estava coberta de sangue. As paredes também estavam salpicadas de sangue por toda parte. Alexia lançou um olhar furtivo para o poder mágico restante de Eliza. O número era 1971. Então, a vice-presidente ainda tem muito poder mágico sobrando. Sou abençoada com uma boa linhagem. Meus pais são meu orgulho. Eliza disse com um toque de orgulho. Entendi. O que você vai fazer agora? Os estudantes estão se reunindo no auditório, então pensei que seria mais seguro nos mudarmos para lá. Eu gostaria de fazer isso, mas não sei como proceder.
Todos os alunos da sala estão sem poder mágico. Os alunos da sala, exceto Eliza e seus seguidores, tinham menos de 300 restantes. Que tal irmos juntos? Isso seria um grande alívio. Esperando os preparativos terminarem, Alexia e os outros deixaram a sala de aula. A aluna estremeceu novamente. Alexia, Claire e Isaac lideraram o caminho. Era para evitar exaurir os alunos com baixo poder mágico restante. No entanto, a quantidade de poder mágico que Alexia tinha não era suficiente. Menos de 1000. Alexia estava confusa. À medida que seu poder mágico restante diminuía, ela percebeu que a morte estava se aproximando. Estou com 1100. Ainda tenho 1300. Vou te proteger quando as coisas ficarem difíceis. Isaac e Claire continuaram. Ambos tinham mais vantagens do que Alexia, mas ainda estavam mentalmente esgotados. Mas a pessoa na posição mais difícil de todas era a garota que ela acabara de salvar. Não. Ela tremeu e olhou para os números, que estavam diminuindo gradualmente. A quantidade de magia restante era 59. O tempo restante para ela era aproximadamente 10 minutos. No entanto, não havia nada que pudesse ser feito a respeito. Ninguém conseguiu encontrar palavras para dizer a ela quando ela finalmente começou a chorar. Naquele momento, ela sentiu algumas reações mágicas ao seu redor. Cuidado! Ela olhou ao redor, mas não havia nada além de névoa branca. Não, aquela névoa branca estava reunindo o poder mágico, que se transformava em um espírito. Atualmente, espíritos estavam sendo criados a partir da névoa. Antes que a criatura começasse a se mover, Alexia e os outros a atacaram. Mas os espíritos criados eram numerosos. Cristina e Nina, bem como os alunos do fundo, entraram na luta, e o apertado prédio da escola se transformou em um enorme campo de batalha entre humanos e espíritos. Droga, até mesmo por trás. Desgraçado. E, não cheguei mais perto. Mas havia uma entre eles que não queria lutar. Eliza Senpai, por que você não está lutando? Foi Suzuki quem perguntou isso. Me chame de Eliza-sama. Ainda não é hora de eu lutar. Não é você quem não quer lutar. Eliza zombou enquanto desviava da espada do espírito com sua brilhante habilidade nos pés. Eu tenho menos magia do que Eliza-sama. Acho que você é quem deveria lutar primeiro. Ei, cala a boca, calouro. Um aluno grande que estava entre seus seguidores não gostava de Suzuki. Ele também usava apenas a pequena quantidade de magia restante para proteger Eliza. Suzuki riu enquanto Eliza e seus seguidores o encaravam. Sinto pena dela. Você se deu ao trabalho de cuidar dela, e agora ela vai morrer. Suzuki disse, olhando para a colegial cujo poder mágico restante estava finalmente abaixo de 10. Ela estava lutando desesperadamente contra o espírito com seu braço ferido e a pouca magia que lhe restava. Não há o que fazer. Não há nada que possamos fazer. Seu poder mágico restante estava diminuindo. 6, 5, 4. Na verdade, não. Pelo que eu posso dizer, este colar tem algumas características interessantes. Suzuki disse e se aproximou das estudantes que lutavam. Ele desviou a espada do espírito que foi lançada contra a estudante com sua palma envolta em magia. Clang e a espada se despedaçou em pedaços. A garota encarou Suzuki com o rosto chocado. Clang, o som soou novamente. As mandíbulas do espírito se despedaçaram em pedaços enquanto ela percebia. Suzuki baixou lentamente sua palma em movimento. O que você acabou de fazer? Eliza disse em voz alta. É apenas um simples exercício. Não precisa fazer alarde. Suzuki sorriu levemente e tocou o colar da garota. 3, 2, 1. E o número estava diminuindo. Estava claro que ela não sobreviveria. Não, eu não quero morrer. Por favor. Ela disse, como se implorasse a ele. Você vai ficar bem. Suzuki disse e derramou poder mágico no colar dela. No momento seguinte, o poder mágico restante aumentou.
50, 100, 150. Ah! Obrigada. O poder mágico restante era 251. Ela suspirou aliviada. Suzuki. O que você está fazendo? Cristina, que havia terminado a luta, disse. A maioria dos espíritos havia sido morta e Claire acabara de abater o último espírito. Percebendo que a batalha havia terminado, Suzuki falou. No salão de aula, eu verifiquei os colares dos alunos que foram vítimas. Quando tentei canalizar poder mágico neles, o poder mágico se acumulou nos colares, então pensei que era possível. Todos ouviram a explicação de Suzuki. O colar tem a função de transferir poder mágico. O poder mágico transferido é coletado nos colares de outras pessoas e consumido. Em outras palavras, se você der poder mágico a um aluno com baixo poder mágico restante, pode atrasar a explosão. Estou surpresa que você percebeu isso. Alexia disse, impressionada. Talvez isso reduza o número de mortes. Claire disse. O estudante com o poder mágico restante é Eliza-sama. Claro que você vai nos ajudar, certo? Suzuki disse com um sorriso. Eliza também sorriu. Pensarei nisso quando chegarmos ao auditório. É bom ouvir isso. Ah, sim. Quando eu verifiquei os corpos dos alunos na sala de aula, havia algo estranho. Algo estranho. Aqueles corpos tinham marcas de ligação nos membros. Não é apenas a sua imaginação. Os olhos de Eliza vacilaram por um momento. Outra coisa estranha. Todos os colares deles explodiram. E daí? É natural que os colares explodam quando a magia se esgota. Sim, isso é verdade. Mas, se você pensar sobre isso, é uma situação muito estranha. Eles morreram porque seus colares explodiram e eles foram amarrados. Eu me pergunto o que exatamente aconteceu. Eu não sei do que você está falando. Talvez alguém tenha tentado o mesmo que eu fiz com os vivos. Canalizar magia neles, fazendo-os usar magia. Ou tentar descobrir as condições para ativar o colar, ou tentar ver se o colar pode ser desativado. E o fator decisivo é ela. Suzuki apontou para a estudante. Quando eu transferi o poder mágico, ela disse obrigada. Mas isso foi estranho. Normalmente, ela ficaria surpresa. Ninguém deveria saber que o poder mágico poderia ser transferido. Mas você sabia disso tudo, não é? A estudante ficou pálida e tremia. É eu. Você sabe, não é? Me desculpe. Eliza-sama é uma grande nobre e eu não posso recusá-la. Alunos que se opuseram a ela foram amarrados e tiveram seus colares removidos, ou foram forçados a consumir sua magia até que ela chegasse a zero. Nesse processo, descobriu-se que a magia poderia ser transferida. Também é estranho porque apenas Eliza-sama tem uma quantidade incomum de magia restante. Todos os outros alunos tinham menos de 300 restantes. Era como se ela tivesse se aclimatado. Todos nós passamos nosso poder mágico para Eliza-sama. Mas eu tinha tão pouco poder mágico que não pude dar a ela, então fui para o corredor. A estudante começou a chorar. Se isso for verdade, é uma situação muito séria. Alexia olhou para Eliza. Então, o que você vai fazer? Eliza suspirou e disse. Então você se declara culpada, culpada. Como vice-presidente, eu estava tentando ajudar os alunos. Eu não sabia na época que tentar remover o colar, ou ficar sem mágica, faria com que ele explodisse. Como ousa ser tão direta? Então, pode explicar por que tirou o poder mágico dos alunos? Eu não tirei, eu guardei. Claro que vou dividi-lo de maneira justa mais tarde. Você realmente acha que esse tipo de raciocínio a tornará correta? Normalmente, esse tipo de raciocínio funcionaria. Mas como era de se esperar da princesa Alexia, não será fácil. Ah, certo, vamos fazer um acordo. Um acordo. Ainda tenho 1900 de poder mágico. Se você me deixar ir, vou te dar essa magia. Como? Alexia estalou a língua. O poder mágico dos alunos havia sido esgotado pela batalha atual. Se ela aceitasse o poder mágico dela, talvez pudesse ajudá-los. Mas se aceitasse o acordo,
Isso significaria que seus pecados seriam ignorados. Mesmo para Alexia, não era fácil recusar um acordo com uma grande nobre. Você realmente vai dar sim, é claro? Estou disposta a dar muito poder mágico, dependendo das condições. Eliza tinha um sorriso no rosto. Ela sabia que não havia como recusar. Alexia olhou ao redor para os alunos. Seus rostos estavam cheios de um sentimento de inquietação e exaustão. Suas vidas estavam sendo corroídas naquele exato momento. A única maneira de ajudá-los era aceitar o acordo. Tudo bem. Aceito o acordo. Alexia estava prestes a dizer isso então. Você não parece entender a situação, Suzuki disse no meio da voz de Alexia. Ele estava atrás de Eliza. O quê? Desde quando você está aí? Não se mexa. Eliza e seus seguidores tentaram se virar em pânico, mas Suzuki os impediu com uma voz baixa. Sua mão estava no pescoço de Eliza. Não, ele estava tocando o colar dela. O que acontecerá se eu tirar este colar agora? Eliza-sama sabe disso. Certo, o que você está tentando fazer? Você sabe o que acontecerá se fizer isso comigo? Eliza era um excelente espadachim. Suzuki, pare com isso. Nem mesmo a família Hope tem vontade de se opor a ela ainda, Cristina também disse. Oh, céus! Ninguém parece entender a situação, Suzuki suspirou para que todos pudessem ouvi-lo. O que você quer dizer, Eliza-sama? Ninguém que a protegeu até agora pode alcançá-la aqui. A posição de grande nobreza, o poder das facções, a riqueza que você acumulou tão alto, nada pode alcançá-la nesta névoa branca. Eu sou Eliza. Eu sou uma representante do reino de Midgar, e daí? O que isso importa? Se eu matar Eliza-sama nesta névoa branca, o que eles testemunharão? Aqueles que foram privados de magia por você testemunharão a seu favor. Eliza olhou em volta dos alunos como se quisesse aliviar a tensão. Nenhum dos alunos queria fazer contato visual com Eliza. Você entendeu? Sua posição atual, Suzuki sussurrou em seu ouvido. Ele então apertou firmemente o colar. Está bem. Eu me desculpo, Eliza disse em voz baixa. Não há necessidade de se desculpar. Por favor, compartilhe sua magia com os alunos. Claro, os olhos de Eliza estavam cheios de ódio, como se pudesse matar alguém com o olhar. Está tudo bem, princesa Alexia. Isso é uma emergência. Eliza-sama será punida em tribunal depois que tudo acabar. E, claro, se necessário, eu também receberei punição, tem certeza? Se você ameaçar uma nobre, Suzuki-kun pode ser tratado com severidade, estou preparado para isso, entendo. E quanto à família Hope? Alexia perguntou a Cristina. Se eu conseguir o depoimento de Alexia-sama no tribunal. Tudo foi revelado aqui, então não vai acabar tão mal, Cristina disse firmemente. Obrigado, Suzuki baixou a cabeça com uma reverência. Não que eu, é porque eu tenho meus próprios pensamentos, Cristina disse, se virando com uma carranca. O poder mágico foi então dado. Eliza tinha apenas 400 de poder mágico restantes. Ela decidiu compartilhar 1.500 com os alunos que não tinham muita magia. Como você sabe, é proibido tirar o poder mágico deles novamente. Devemos nos apressar para o auditório. Não quero ser atacado por espíritos novamente. Após a transferência de poder mágico, o grupo se dividiu em dois. Eliza e os alunos foram para o auditório, enquanto Alexia e os outros rastreavam para onde a magia foi. Lembre-se bem disso, Eliza disse a Suzuki enquanto saía. Mas ele lançou um olhar para Eliza enquanto passava por ela, como se estivesse olhando para uma pedra à beira da estrada. Tudo isso é uma ilusão. Tudo acontece apenas em uma névoa branca, e ela disse isso com significado ao se afastar. Alexia e seus amigos saíram do prédio da escola e seguiram a magia do colar. Os ataques dos espíritos haviam diminuído desde então, com apenas pequenas lutas ocorrendo esporadicamente. Quem exatamente é ele? Alexia perguntou em voz baixa enquanto se alinhava ao lado de Cristina. Um parente distante da família Hope. Tenho certeza de que ele não tem habilidades especiais. Mas
O olhar de Cristina caiu sobre Suzuki, que caminhava no final da fila. Ele não é uma pessoa comum. A coragem de enfrentar um grande nobre de frente não é algo facilmente adquirido. Ele usa técnicas físicas que nunca vi antes, mesmo em combate. Talvez ele esteja escondendo sua força. Eu me pergunto se há uma razão. Não sei. Mas pretendo mantê-lo sob vigilância como chefe da família a partir de agora. Isso é bom. Seria péssimo deixá-lo sem supervisão. Além disso, era perigoso. Você precisa tomar cuidado. Ele sabe muitas coisas. Ele é como uma pessoa diferente. Isaac, que estava ao lado deles na fila, disse: O que você quer dizer? Sobre o colar. Ele disse que investigou por conta própria, mas não acredito que ele poderia investigar tanto em tão pouco tempo em uma sala de aula. Ele também foi quem percebeu a magia que vinha do colar. Talvez ele soubesse disso desde o início. Se você pensar dessa maneira, faz sentido. Dizendo isso, os olhos de Isaac se estreitaram. Ele estava tão calmo diante da situação, e quando a névoa branca atingiu, ele se tornou uma pessoa diferente. Isso porque ele era um dos mentores. Você tem alguma prova? Ainda não há evidências conclusivas. Mas nós conseguiremos. Princesa Alexia, por favor, tome cuidado. Dizendo isso, ele apressou o passo. De fato, Isaac tinha um ponto. A mudança repentina em Suzuki após a formação da névoa branca era mais do que suficiente para confirmar que ele estava do lado da seita. Se esse fosse o caso, eles estavam sendo controlados por Suzuki. Homem estranho. Disse Cristina. Cristina viu Isaac caminhando à sua frente. Estranho? Não, nada. Ouvindo a pergunta de Alexia, Cristina balançou a cabeça. A magia parece continuar aqui. Claire parou em uma pequena igreja antiga na beira da academia. Eu não sabia que havia uma igreja aqui. Não há. Foi Nina quem respondeu à pergunta de Alexia. O que você quer dizer? Como eu disse. Não há igreja aqui. Não antes da névoa branca envolvê-la. Com isso, eles abriram a porta e entraram. Dentro da igreja, havia silêncio, como se todos a tivessem esquecido. As cadeiras estavam cobertas de poeira. Alexia avançou cuidadosamente até um local semelhante a um pedestal no fundo. Aqui embaixo. Disse Claire. Ela conseguia sentir uma leve corrente de ar vindo de baixo do pedestal. Ah! Claire chutou o pedestal sem hesitação. Mas houve apenas um som baixo e retumbante. Ai! O que é isso? A barreira mágica. É um artefato. Você precisa de uma chave para movê-lo. Nina tocou o pedestal e disse. Que chave? Onde está? Não sei onde está. Tomara que esteja por perto. Vamos procurar. Todos procuraram na área por um tempo. Mas não foram encontradas pistas. Sem sorte. Não há nada aqui. Disse Alexia. O mesmo aqui. Tem certeza de que há uma pista? Isaac estava frustrado. Estamos ficando sem tempo. Temos que nos apressar. O poder mágico de Alexia estava reduzido 500. Embora raramente houvesse lutas ao longo do caminho, seu poder mágico estava mais esgotado do que ela imaginava. Os estudantes no auditório também devem ter diminuído. Decifrar o artefato parece difícil. Não sou especialista. Disse Nina. Também não tem nada aqui. Cristina e Suzuki também pareciam não encontrar nada. Então, um profundo silêncio caiu. Tudo o que podiam fazer era olhar o pedestal confusos. Naquele momento, ouviu-se um pequeno som de batida. Eles viram Claire batendo seu punho direito no pedestal. Não adianta, Claire. Alexia a deteve. Mas Claire voltou a cerrar seu punho direito. Sua voz estava mais baixa do que antes. Por favor. Me dê sua força. Eu tenho trabalho a fazer. Não posso acabar neste lugar assim. Claire então removeu o curativo de sua mão direita. Isaac e Cristina regalaram os olhos ao ver o círculo mágico gravado ali. Isso. Por favor, Aurora,
Me desse o poder. Você esteve em silêncio todo esse tempo, mas eu sei que você consegue lidar com isso. Claire só falou com sua mão direita. O que ela fez? Com quem ela está falando? Shh. Fiquem quietos. Alexia silenciou Isaac e Cristina. Por favor. Por favor, Aurora. Responda-me. Responda à minha voz. Naquele momento, o círculo mágico de Claire começou a brilhar. A luz tingiu a área de vermelho e gravou inúmeras letras antigas no pedestal. Esse poder. A voz surpresa de Isaac soou. Abra-se aí. Um poder mágico vermelho envolveu o pedestal e então explodiu. E então? O pedestal desapareceu sem deixar vestígios. Abaixo do pedestal, uma escadaria levava ao porão. Inacreditável. Cristina murmurou ansiosa. O imenso poder mágico que Claire exibiu estava fora do comum. Você respondeu, Aurora. Minha mão direita está latejando. Este é o prêmio do poder. Claire soltou um longo suspiro enquanto segurava firmemente sua mão direita em dor. Você está bem, Claire? Alexia apoiou o ombro de Claire. Estou bem. Vamos continuar. Não temos muito tempo. Claire se esforçou para recuperar o fôlego e agir com força. Vamos salvar todos. Então, com Claire na liderança, eles desceram as escadas. Era uma escadaria muito longa. Quase não havia visibilidade à frente ou atrás por causa da escuridão e da névoa. Havia apenas silêncio e o som dos passos. Quando chegaram ao final das escadas, o poder mágico de Alexia havia diminuído de 500 para 450. Porta grande. Uma grande porta apareceu no porão mal iluminado. Alexia e os outros abriram a pesada porta e continuaram seu caminho. Além dela havia um espaço ligeiramente aberto. Em ambos os lados estavam fileiras de prisões quebradas. A prisão estava vazia. Isso é, uma masmorra. Alexia e os outros prosseguiram cautelosamente. Depois de um tempo, eles ouviram algo pesado se movendo atrás deles. O que é isso? Claire murmurou surpresa. Na escuridão, eles não conseguiam ver o que estava acontecendo atrás deles. Alexia se virou, sentindo como se tivesse esquecido algo importante. O porão da igreja. Descendo uma longa escadaria, uma sala secreta. E então a porta se fechou atrás de mim. Alexia lembrou-se das palavras do bibliotecário-chefe. A situação era muito semelhante à do presente. Voltem. É uma armadilha. Alexia correu atrás deles. Mas houve um estrondo e a porta se fechou. Ao mesmo tempo, gás jorrou de um pequeno buraco no teto. Um odor fragrante encheu a área. Prendam a respiração. Mas já era tarde demais. Um por um, eles caíram inconscientes. Alexia foi a última a ficar de pé. Não pode ser, em um lugar como este. Em sua consciência desvanecente, Alexia viu um menino usando uma máscara de gás. Caramba, eu não esperava que vocês conseguissem se infiltrar tão longe, Princesa Alexia. Não me diga que você... Exatamente, eu sou um dos mentores. Isaac riu com sua máscara de gás. Alexia tentou alcançar sua espada, mas estava perdendo a consciência.